Começado. Isso aí, iniciou a gravação. Como eu estava comentando com vocês, hoje aqui é a nossa terceira e última aula de aprendizado não supervisionado. E a ideia hoje, durante a aula, a gente falar um pouco mais em cima de métrica de desempenho e, além disso, apresentar aqui a análise de componentes principais para você. Eu estava falando aqui um pouco antes de iniciar a gravação, que eu tinha preparado primeiro de uma maneira um pouco mais simplificada, até de análise de componentes principais. Mas eu senti que ia ser uma coisa que ficaria passado o conteúdo, mas ficariam diversas brechas aí para o entendimento de vocês. Então, eu acabei mudando até um pouquinho ali meu planejamento e coloquei um preparo um pouco mais completo aqui de análise de componentes principais. Então, a gente vai ter nesses dois tempos aqui, basicamente. No primeiro tempo aí de aula, falando mais sobre métricas de desempenho, e daí depois, no segundo tempo, entrando aí em análise de componentes principais. Tranquilo esse pedaço daqui, essa parte do que a gente vai falar hoje? Tudo bem. Beleza. Então, vamos relembrar aqui alguns pontos do que nós vimos, e uma coisa que eu sempre gosto de reforçar é, quanto mais a parte conceitual a gente entender, mais fácil fica não só a parte de fazer a aplicação e visualizar, mas também quando passa o tempo relembrar aquelas coisas que nós vimos aqui. Provavelmente aqui durante o curso, vocês acabam tendo uma avalanche de métodos e coisas que são vistas, né? Pô, são módulos paralelos que correm com uma técnica atrás da outra ali sendo apresentada, que naturalmente acaba não dando o tempo de, para todas elas, conseguir digerir ali o detalhe por detalhe. Mas o que a gente imagina? Pô, pegou ali uma parte que é conceitual, sabe qual que é o objetivo, para que vai ser utilizado, quando aparece algum problema em algum momento na frente aí na vida de vocês, vocês conseguem relembrar, pô, isso daqui tem cara que dava para usar tal técnica. Aí consegue revisitar e vai conseguir estudar de uma maneira muito mais rápida do que se fosse do zero. Então, eu acho que isso, eu posso dizer, dentro de todas as coisas aí, ao longo dos últimos anos, em toda essa parte matemática, estatística, tem funcionado muito para mim dessa forma. Inclusive, depois eu vou comentar com mais detalhes, a análise de componentes principais, particularmente aí que na nossa segunda metade da aula de hoje, quando o primeiro contato que eu tive com o termo análise de componentes principais tinha sido numa apresentação em 2007 e que me ficou marcado para mim o seguinte: a análise de componentes principais ajudou a reduzir o número de variáveis que tínhamos que analisar no problema. Falei, pô, coisa legal, né? Às vezes analisar muitas variáveis é complexo, consegue fazer algo ali com analisando menos, melhor. Mas sem ter qualquer tipo de explicação do que era o método em si. Aí, durante o mestrado em 2008, tinha uma disciplina de análise multivariada, lá com o professor Jair Mendes Marques, e eu tinha lá um conteúdo de análise de componentes principais. Aí, eu posso dizer para vocês assim que, ok, passei lá na disciplina, mas sabe aquilo que você fala, pô, não é tão igual eu estava esperando o conteúdo? E ficou um negócio um pouco latente ali, talvez a análise de componentes principais não sirva tanto quanto eu imaginava. E daí, uns quase 10 anos depois, se não me engano, foi lá por 2015, 2016, apareceu um outro caso, eu falei, deixa eu dar uma revisitada lá em análise de componentes principais. E daí, naturalmente, eu tinha visto muito mais outras coisas, matemáticas e estatísticas, aí fez sentido. Tudo aquilo que lá em 2008, quando estava estudando, não tinha feito muito sentido. Então, essa que é a ideia, assim, que eu gosto de recomendar. Eu sei que não só como professor, né, mas cada um dos profissionais que vocês conversam tem uma maneira de estruturar, de recomendar. Essa aí de pegar e entender, principalmente ali, cada um dos métodos, qual que é o propósito daquele método e o que eu preciso para utilizá-lo, ajuda muito nesse tempo. E não vai conseguir, infelizmente, não tendo ali, às vezes, uma cabeça suficiente para relembrar os detalhes de cada um dos métodos o tempo todo. Mas essa capacidade de pegar e conseguir voltar no mesmo método que a gente já viu e entender com mais detalhes é o que acaba ali proporcionando a gente fazer as diferentes aplicações. E daí, agora, voltando um pouco na nossa primeira aula, nós falamos lá sobre o caminhos. Então, o que era, até fazendo um pouquinho aí de perguntas para vocês, né, até algumas afirmações,
O que era a ideia do Camins? Para fazer uma parte aí de fixação, alguém arrisca dizer o que a gente buscava com o Camins? Agrupar os pontos, sempre buscando a distância entre eles e principalmente buscar ali um centroide, né, um que represente o grupo. Uhum. Então, basicamente, né, a gente pode, nessa linha aí do que o Leandro colocou, nós temos pontos, e o que são esses pontos? Eles são ali compostos por valores de variáveis para algumas observações. Então, quero fazer aí um agrupamento de pessoas por peso e altura, por exemplo. Eu vou ter N pessoas, essas N pessoas eu vou ter ali qual que é o peso, qual que é a altura de cada uma delas, e quero fazer agrupamento, e de maneira que nesse agrupamento as pessoas mais parecidas entre elas estejam no mesmo grupo e as pessoas mais diferentes estejam em grupos diferentes. Essa que é a nossa ideia ali na parte da classificação, né, a parte básica. Se fosse pensar em uma situação, às vezes quero fazer agrupamento de empresas para características. Poderia ter lá número de funcionários e faturamento da empresa. Quero agrupar empresas que são similares em número de funcionários e faturamento nessas variáveis. E a gente fez exemplos com duas variáveis, uma ou duas variáveis, porque permitia a nossa visualização gráfica. A gente consegue enxergar ali cada um daqueles clusters que são formados. Mas a ideia de fazer para 2, 3, 4, 5 ou 80, quantas variáveis sejam, ela é a mesma. Quando a gente pegava nessa parte de temos os pontos, temos aquelas observações e queremos analisar a distância que tinha, uma outra forma de nós pensarmos essa parte da distância é que nós estávamos medindo dissimilaridade entre as observações. Quando duas observações são similares? Quando elas têm valores muito próximos uma da outra. Então, tem uma empresa que fatura 8 milhões de reais por ano e tem 6 funcionários. Tem uma outra empresa que fatura 7 milhões e 900 mil reais por ano e tem 6 funcionários. O número de funcionários é muito perto um do outro e o faturamento é muito perto um do outro. Caiu minha câmera aqui. Deixa eu ver se... O que aconteceu? Acho que agora ela vai voltar. Voltou. Então, o fato dos valores estarem próximos faz com que essas duas observações, que essas duas empresas sejam similares. O que às vezes aí torna com que sejam não similares? Quando tem valores diferentes. Se eu tenho uma empresa que fatura 8 milhões de reais no ano, com 6 funcionários, eu tenho uma outra que fatura 320 milhões de reais no ano, com 24 funcionários, são empresas de características completamente diferentes de tamanho. Só que, repare nesse exemplo que eu coloquei aqui, deixa eu até tentar abrir minha câmera de volta, e vou abrir um arquivo do Excel com vocês, para dizer quando o que a gente quer analisar de similaridade, é muito importante aí a participação do pesquisador em si. Só minha câmera está um pouco instável aqui, não sei o que está acontecendo, ela habilita, desabilita, mas sem prejuízo aqui. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui uma janela, um arquivo do Excel que eu deixei aqui separado. Então, imagine que tem a seguinte característica. Eu tenho aqui a empresa, eu tenho o faturamento dela, e eu tenho a quantidade de empregados naquela empresa. Esse faturamento daqui é em reais por ano. Vou colocar aqui, né? Temos lá esse faturamento em reais por ano. Maravilha. Então, pego lá a empresa E1 e pego a empresa E2. Uma delas eu coloquei para vocês que faturava 8 milhões de reais no ano, e ela faturava esses 8 milhões de reais no ano com 6 empregados. E tinha uma segunda empresa que faturava 32 milhões de reais no ano com 24 empregados. Então,
colocando só essas duas empresas, né? A gente poderia ter aqui diversas, mas só essas duas. Você consegue falar que elas são similares ou são dissimilares, né? Elas são diferentes uma da outra? O que vocês conseguem aí dizer sobre essas empresas? São parecidas ou não são parecidas? Algum Não, palpite? não são parecidas, elas têm valores totalmente diferentes. Né? Então, o que se leva a crer é isso, né? Você fala, pô, uma fatura muito mais do que a outra, né? Se muito mais, até um pouco relativo, mas tem, né, razoavelmente um faturamento maior e razoavelmente um número de empregados maior do que né, a segunda em relação à primeira. Ou eu poderia exagerar mais aqui ainda. Eu tivesse uma terceira empresa, que essa terceira empresa faturasse 320 milhões de reais por ano e ela tivesse 240 empregados. Se compara agora a empresa 1 com a empresa 3, ficaram mais similares ou mais dissimilares uma entre a outra? Essa comparação entre elas. Se eu comparar aqui essa empresa 1 com a 3, são empresas parecidas ou não? Em termos proporcionais, parece, né? Mas em termos de ganhos brutos, é uma distância imensa. Exato. Então, né, não sei se Davi ou David? Sempre fico na dúvida quando aparece um nome assim. Sempre é isso. Pode ser David. David. Pode ser David? Então tá bom, David. O David alertou um ponto, assim, não foi à toa que eu criei o exemplo com esses valores, mas são empresas, se nós olharmos em termos absoluto, são empresas bem diferentes, a empresa 1 e a empresa 3, né? Uma delas ali, numa situação até 10 funcionários, né? Uma empresa pequena, outra já com 240 e faturamentos também em situações completamente diversas. Só que, se eu pegasse uma outra medida dela, que fosse faturamento por empregados, a gente teria que as três empresas, cada uma delas, tem o mesmo faturamento por empregado. E esse exemplo, mesmo um pouco bobinho, eu acho importante a gente colocar aqui, né, até reforçando um ponto que eu já trouxe para vocês em outras aulas, que a gente fazer parte de clusterização ou qualquer outro método aí de machine learning não é só pegar o conjunto de dados e jogar num Python da vida em algum outro lugar e ver o que sai. É para qual que é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo de clusterização dessas empresas é pensar em tamanho de empresa, pô, em tamanho, elas são empresas completamente diferentes. Elas são empresas que não são próximas uma da outra. Agora, se nós pensarmos, talvez, numa medida de produtividade, e que essa produtividade fosse faturamento por número de empregados, essas três empresas não são não são apenas similares, são empresas até iguais, né, em termos de produtividade. Tem a dissimilaridade zero, né, são totalmente ali similares. Então, lembrar o seguinte, para que nós estamos fazendo agrupamento? Se nós estamos fazendo agrupamento, aqui nesse caso, pensando em valor absoluto, a gente vai ter um tipo de resultado. Se a gente pensa agrupamento em termos aqui de produtividade dessa medida relativa, vai ter um outro resultado. E isso, quem vai dizer, quem vai comandar, vem muito dessa parte de qualquer experiência do pesquisador, do analista que está ali envolvido. Imagina que chega lá simplesmente, né? A Júlia tem acesso a um banco de dados de diversas empresas, aqui empresa com faturamento e número de empregados, posso fazer aqui a correção, e pede lá para o Wallace e fala, Wallace, chega aí e faz um agrupamento para mim dessas empresas. E fala a mesma coisa para o David. Aí o Wallace pensa, pô, o que eu quero olhar aqui dessas empresas? Ela me passou aqui, né, esses dados de faturamento empregado, vou fazer aqui um agrupamento em cima disso.
Aí pode ser que o David pense, pô, mas me interessa aqui olhar para comparar empresas, questão de produtividade, quero fazer aqui proporcional. Cada um ia chegar num resultado de agrupamento completamente diferente do outro. E não tem qual que é o agrupamento que é o certo ou qual que é o errado do ponto de vista matemático do que foi feito. Mas qual que era o objetivo da Júlia quando encomendou isso? Era fazer comparação de empresas em relação a tamanho absoluto ou em relação à produtividade? Então, as métricas que podem ser utilizadas acabam sendo diferentes num caso no outro. Então, sempre assim, pô, às vezes não é você quem vai pegar e colocar a mão na massa para fazer a clusterização. Pode até ser que dentro da empresa tenha um apoio de um estatístico, de algum cientista de dados, e você está no nível mais gerencial fazendo isso, tentar colocar o máximo de qual que é o objetivo para fazer aquele agrupamento, porque isso vai influenciar completamente quais variáveis vão ser utilizadas e essa própria medida de similaridade entre elas. Ok esse exemplo? Sim. Beleza, Gabriela, Álvaro, os outros, tudo certinho? Maravilha. Então, vamos lá. Aí, quando nós pensamos numa situação que nós queremos medir dissimilaridades, uma das possibilidades que nós temos é utilizar distâncias euclidianas. Essa é uma das maneiras que existe. Então, eu quero calcular aqui uma medida de dissimilaridade entre cada um desses pares de empresas. Então, eu tenho aqui a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. Se nós tivéssemos simplesmente essas duas variáveis aqui sendo utilizadas, tivesse essas duas variáveis como as variáveis que nós estivéssemos considerando, o que seria a distância euclidiana da empresa 1 para a empresa 2? Pô, pegaria qual que é a diferença entre faturamento entre elas e levaria ao quadrado, somaria com a diferença de empregados ao quadrado e tiraria a raiz disso tudo, a distância euclidiana ali no plano. Se eu tivesse aqui uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, quantas variáveis fossem aqui no nosso problema, no lugar de fazer só a diferença da primeira entre os valores da primeira variável levar ao quadrado, mais os da segunda elevar ao quadrado, faria mais o da terceira elevando ao quadrado, mais o da quarta elevando ao quadrado, mais o da quinta elevando ao quadrado, e assim quantas variáveis nós tivéssemos. Essa é uma forma de pensar em termos de similaridade ou dissimilaridade. Mas qualquer outra coisa que a gente pudesse colocar também seria ali viável. E daí, quando nós fomos lá para o K-médias, né, depois nós entramos especificamente no método do K-médias, né, do K-means, a gente sabe a priori qual que é o melhor valor de K? O que né, no método do K-means, a gente tem que ficar testando valores de K ou o próprio método sozinho já nos define qual que é o valor de K ótimo? Tem que testar? Eu sempre me confundo. E tem que testar. Sim. A gente tem que fazer para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. A gente faz para diversos valores de K para conseguir entender aí para conseguir tentar determinar qual que é o nosso número de clusters. Lembrar, nós estamos aqui num aprendizado não supervisionado. Nós não sabemos a priori, geralmente, quantos são os grupos que existem. Então, a gente fica testando para 2, 3, 4, 5. Mas daí, ok, a gente testou para esses diversos, igual quando você vai lá comprar um tênis, você vai lá e testa os diversos tênis até encontrar qual que é o mais apropriado. Por mais que às vezes não sejam umas medidas tão tangíveis, você acaba tendo na sua imaginação, cada um deles, qual que é a medida do conforto, qual que é a medida da estética, ou seja, pelos critérios que você deseja avaliar, até que escolhe ali, dentre esses, qual foi o que teve melhor valor para esse seu critério, essa sua combinação de critérios. Só que daí, quando chega aqui no caso do K-means, a gente vai precisar também de uma medida de avaliação da qualidade
de cada um daqueles Ks. E vocês lembram lá o que a gente utilizava como referência para saber a medida de qualidade de um agrupamento? No que nós tínhamos feito lá na primeira semana, lá no começo de março? Seria a distância mínima de cada ponto até o centroide? Isso, a gente olhava, a gente fazia justamente igual como o Álvaro colocou, pensando a distância do ponto ao centroide. Então, no final do agrupamento, cada ponto está num cluster, e cada cluster tem um centroide. Então, eu posso calcular qual que é, e agora até fazendo um pouquinho diferente a nomenclatura, mas com ideia parecida, Álvaro, qual que é a minha soma de erro quadrado, que é basicamente essa ideia aí de distância, do ponto até o centroide, e fazer a soma de tudo isso. Se eu tivesse num cenário perfeito, em que imagine que existisse lá 3 clusters, e cada um desses clusters com 10 pontos, esses 10 pontos fossem exatamente iguais, o centroide ia ser igual a um desses pontos, e a distância de cada ponto ao centroide seria 0. Então, essa seria a nossa situação perfeita. Mas a gente sabe que não vai ter um negócio desse tipo acontecendo. Então, é ter o menor possível dessa soma aí dos erros quadrados. Minha câmera voltou a ter problema. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar novamente aqui para ver se dela funciona melhor. Só um pouquinho. Voltei aqui. Algum motivo estranho, mas a câmera não está estável. Vamos tentar abrir aqui de volta. Chega a aparecer a mensagem para eu permitir aqui a câmera, mas ela não está ali em cima. Bom, vou falando aqui, deixa eu fazer um outro esquema, vou tentar colocar o celular aqui do lado, só um minutinho. Estou tentando carregar o celular aqui, mas está também lento. Mas vamos lá. O áudio está chegando bem para vocês, certo? Pode Sim. estar. Ah, então, maravilha. Bom, vou tentar, estou com o celular assim que der, eu faço aqui uma alternativa para a câmera. Mas então, o que a gente pegava lá, deixa eu até reabrir aqui aquele nosso arquivo de um exemplo lá do Caminhos, para tangibilizar um pouquinho melhor isso tudo que eu estou falando. Vou pegar e compartilhar aqui com vocês. Aquele exemplo lá básico que nós tínhamos do Caminhos, primeiro com uma única variável, nós tínhamos cada uma das observações, o grupo a qual pertencia e qual que era esse centroide de cada um dos grupos.
E a gente olhava, assim como o Álvaro comentou, como que era essa distância de cada um dos nossos pontos em relação ao centroide, né, do grupo ao qual ele estava alocado. E essa parte, que essa soma aí dos erros quadráticos, é o que a gente quer minimizar. Então, até numa das maneiras que eu tinha colocado para vocês de opções, né, de algoritmos para fazer aí a definição dos grupos, algumas delas até envolviam uma situação de tentar trabalhar com um modelo de otimização. Aí eu comentei com vocês na segunda aula que esse modelo de otimização ele não funcionava tão bem por causa da característica de não linearidade que existia aqui nessa nossa formulação. Então, por isso, nem sempre consegui encontrar ali a solução ótima. Mas a ideia básica é, pô, o que acontece com esse erro quadrático, essa soma de erro quadrático que nós temos aqui? E, num cenário extremo, se eu tiver aqui 25 observações e fizer um teste com 25 clusters, o que vai acontecer? Cada ponto está alocado num cluster. E o centroide vai ser o próprio valor desse ponto, e a distância do ponto para o centroide ali associado a ele é zero. Então, a soma dos erros quadráticos... Oi? Ah, parou a projeção? Deixa eu pegar aqui. Eu quero fazer agora um outro desenho. Tá. Não, mas ali eu tinha parado de propósito a projeção agora. Agora foi de propósito, eu vou fazer um outro desenho aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Abrir. Obrigado aí por avisar também. Deixa eu pegar. Já vou compartilhar de volta com vocês a tela aqui. Vamos lá. Então, beleza. Estão vendo aqui a tela, correto? Agora um PowerPoint, certo? Sim. Sim. Então tá. O que a gente acaba tendo aqui de maneira mais genérica? Nós vamos fazer isso daqui para diferentes valores de K. Então, vou colocar aqui no eixo X o nosso K, e aqui no nosso eixo Y vai ter aquela nossa soma dos erros quadráticos, ou SSE, né, a Sum of Square Errors, ali pegando no termo em inglês. Então, o menor número de grupos possíveis que nós podemos ter é 1. Quando nós temos um único grupo, a gente vai ter aqui, basicamente, que o centroide, ele é o centroide envolvendo todos os nossos pontos, e vamos ter a distância, né, esse erro de cada um dos pontos para esse centroide. Quando nós colocamos dois grupos, quando fazemos aqui com K igual a 2, o nosso erro quadrático ele vai diminuir. Depois, quando colocamos com K igual a 3, o erro quadrático diminui de novo, de uma maneira que lá no extremo, se fizermos isso depois dos nossos N pontos, aqui o erro quadrático vai ser 0. Então, cada vez que nós aumentamos o número de clusters, essa soma aqui de erro quadrático, ela vai diminuindo. Só que ela vai ter essa característica em que ela diminui aqui durante um certo período, né? Ela vai tendo uma redução grande e chega em determinado momento e que essa redução aqui, ela passa a ser pequena. E daí nós vimos um método, né, que tinha ali um nome para conseguir fazer essa determinação, que era lá pegar o elbow point, ou seja, o ponto do cotovelo. Né? Qual que é a ideia aqui? Se nós olharmos isso daqui, essa figura como sendo um gráfico, em qual momento em que se faz o cotovelo? E aqui talvez poderia ser aqui nesse 3, que é o momento em que nós aumentarmos o número de clusters não contribui de forma significativa para a nossa redução do erro quadrático. Essa que é a ideia aqui do elbow point, que é a medida de desempenho que nós vimos lá na primeira aula.
Ok, recapitulado essa parte? Tá? Ficou bem fixa para quem ainda tinha alguma dúvida em cima desse ponto? Álvaro ali ok, os outros ok também? Sim, tudo certo. Então, beleza. Agora, qual que é o problema desse método, né? Que, digamos, o único método que nós vimos até agora em termos de avaliação ali do desempenho de uma clusterização, qual que é o problema, pensando aí nesse elbow point? Que pode gerar um pouquinho de desconforto em nós pensarmos em ser esse o método para definirmos o número de clusters? Seria uma solução ótima, professor? Solução Vo- ótima. É que você não atingiu ainda, quando você define ali um número de clusters, você ainda não está numa modelagem ótima. Por aí, mas indo até um pouco além nessa parte, Álvaro, é, é uma identificação visual essa do cotovelo, certo? Sim. Uhum. Pode ser uma questão, nesse próprio exemplo que a gente tem aqui, ó, voltar aqui nesse exemplo, uma dúvida que apareça se deveria ser, nesse caso, se o cotovelo está aqui no 3 ou no 4, é uma dúvida que poderia ficar? Né? Ou uma outra situação extrema, imagine que, legal, então eu conheço aqui a técnica do elbow point, vou utilizá-la. Só que nesse exemplo que eu vou utilizar, acontece o seguinte: o erro quadrático vai diminuindo dessa forma. Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Onde que está o cotovelo dessa situação? Fiz aqui um exemplo pequeno, né, com 5, mas que poderia ser a mesma coisa lá com o número n de pontos, em que ele viesse decaindo aqui, não de uma forma que parecesse essa exponencial, mas que tivesse essa queda linear. A gente consegue determinar o cotovelo aqui nesse caso? Não, nesse caso não. Nesse caso, não. Então, ele é uma medida que acaba sendo muito visual, que a gente pode ter problemas da determinação dela. Mas, de volta, aqui tem um ponto importante do qual que é o conceito. A gente sabe conceitualmente de que quanto melhor tiver essa nossa clusterização, menor vai ser a soma dos erros quadráticos. E uma outra forma que a gente poderia pensar, deixa eu pegar e colocar aqui um novo slide, de olhar esses determinados erros, seria o seguinte, deixa eu pegar e fazer aqui. Imagine que nós tenhamos um cluster, tá? Fazer um exemplo de pouco diferente com vocês. Aqui tem um grupo de pontos, aí aqui tem um outro grupo de pontos, e aqui tem um outro grupo de pontos. Embora eu tenha colocado tudo aqui na mesma cor, vamos considerar que esse daqui, vou fazer aqui um pouquinho mais, fazer um pouquinho, que esse daqui é um cluster, aqui é um segundo, aqui é um segundo cluster, e aqui é um terceiro cluster. Essa clusterização nos parece uma clusterização boa? Olhando aí, fazendo essa representação Sim. visual. Eu acredito que Sim. sim. Né? Por que ela... O que eu imagino que levou vocês a pensar nisso? Pô, se eu olhar esse ponto, cada um desses pontos, está uma distância curta aqui do centroide, e ele está muito mais perto do centroide associado a ele do que do centroide de outro cluster. Né? Se eu pegar cada um dos pontos aqui, está mais próximo do centroide do cluster do que qualquer outro. E isso o próprio Camins acaba gerando para a gente. Se eu pego esse ponto em particular, ele parece muito melhor num cluster do que esse ponto daqui.
Esse ponto daqui, embora a gente consiga ver que ele está aqui nesse cluster, pode ficar aquela dúvida, será que esse ponto ele está a uma distância mais perto desses pontos aqui do que se eu pegar, por exemplo, esse outro e calculasse a distância para aquele cluster, né? Então, se você fazer de maneira um pouco mais prática essa explicação daqui. Imagine que eu olho a distância desse ponto aqui específico em relação aos pontos que estão aqui no mesmo cluster do que ele. Eu tenho um determinado resultado. Se eu olho a distância desse ponto em relação ao outro cluster, pô, está bem mais distante. Então dá uma segurança de que, pô, esse ponto aqui está bem classificado. Esse ponto aqui, ele tem também uma distância menor em relação aos pontos do mesmo cluster do que em relação aos pontos de outros clusters. Mas já não é tão menor igual era nesse primeiro ponto aqui que a gente observou. Conseguiram entender esse conceito aqui? Eu preciso que eu explique de volta. Eu vou chegar já numa parte numérica com isso. Mas deu para pegar a ideia de que não só olhar em relação ao centroide, mas olhar a distância desse ponto em relação aos pontos que estão no mesmo cluster que ele e comparar em relação à distância de outros pontos que estão em outros clusters. Faz sentido, assim, de maneira até um pouco empírica, pensar essa ideia como uma medida de qualidade, que eu quero que a distância do ponto em relação aos pontos que estão no mesmo cluster do que ele seja menor do que a distância desse ponto aos outros pontos que estão em outros clusters. Faz sentido pensar dessa forma? Sim. Né? E essa é a base para o que a gente tem lá chamado do método da silhueta. Eu vou pegar aqui tem os diversos lugares, peguei aqui um exemplo da fórmula do próprio Wikipedia. Tem coisas que o Wikipedia às vezes não recomenda, tem coisas que ali eu posso garantir para vocês que pelo menos essa parte aqui, ela está ok, essa explicação. Vou deixar esse link aqui mesmo. Mas qual que é a ideia que a gente vai pegar aqui? A gente vai ter algumas medidas chamadas AI, BI, e depois, com base nisso, vai calcular um outro que é o SI, e depois ainda tem um outro processo que é fazer a média de SI. Então, à primeira vista, pode parecer um negócio um pouco mais complicado, mas eu quero justamente aqui pegar e nos próximos minutos tentar dar uma desmistificada nessa complicação aí com vocês, mostrar que não é algo tão complicado assim. E eu vou passar aqui até para a gente pegar e recapitular um pouco dessas notações matemáticas, o que cada uma delas significa. Então, nós temos aqui um conjunto de pontos, e esses pontos, eles foram clusterizados. E nós vamos ter cada um dos clusters representados aqui pelo CI. Então, qual que é essa ideia que aparece aqui? Imagine que eu volte naquele nosso exemplo do Camédias. Pô, eu tive essa clusterização. O primeiro ponto está no grupo 2, o segundo ponto no grupo 1, o terceiro ponto no grupo 2 e assim por diante. Eu poderia colocar aqui uma coluna, que é a coluna da observação, né? E essa observação que eu tenho, que é cada um dos pontos, isso aqui vai de 1 até 25. Eu posso criar um conjunto dos pontos que pertencem ao grupo 1. Seria aqui a segunda observação, a nona, a décima, 11ª, 13ª, 15ª, 16ª, 19ª, 20ª, 23ª e 24ª. Todas essas observações aqui, o grupo é o grupo 1. Então, eu posso dizer que esse aqui é o meu conjunto C1. O meu conjunto C1 é o conjunto formado pelas observações
2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24. Isso daqui é chamado de C1, o conjunto dos pontos que estão no primeiro cluster. De maneira análoga, eu posso pensar no meu C2, que seria o 1, o 3, o 5, o 8, o 12, o 18, o 21. Ou seja, essas observações, elas pertencem ao C2, ao conjunto dos pontos que compõem o segundo cluster. E, por último, né, teria o C3, que seriam os valores 4, 6, 7, 14, 17, 22 e 25. Isso aqui seria o nosso C3, o conjunto de pontos que compõem o terceiro cluster. E se nós tivéssemos mais do que 3 clusters, tivéssemos 4, 5, 6, 7, teríamos o C4, C5, C6, C7, quantos fossem ali necessários. Então, essa anotação que pode parecer um pouco estranha, né? Pô, Izinho que pertence a CI. Olha o que é. Pontos de dados I no cluster CI. Então, quando eu pego C1, são os pontos que pertencem ao primeiro cluster. Maravilha. Se eu tenho aqui DIJ, é a distância do ponto I ao ponto J. E o que a gente vai fazer aqui? Um somatório de J pertencente a CI. Então, imagina que eu estou olhando com I igual a 2. Se eu olho com I igual a 2, eu estou o I maiúsculo igual a 2, tá? Se eu olho o I maiúsculo igual a 2, eu estou analisando os pontos do segundo cluster. Esses pontos do segundo cluster, eu tenho aqui diversos deles. Aí eu vou lá e pego um dos pontos do segundo cluster. Olhando aqui no nosso exemplo, se eu pego um dos pontos do segundo cluster, o primeiro ponto que pertence ao segundo cluster é o ponto 1. E eu vou olhar qual que é a distância daquele ponto para cada um dos outros pontos desse mesmo cluster. Por que cada um dos pontos desse mesmo cluster? Eu estou fazendo aqui um somatório de J pertencente a CI. E só levando em conta aqui do I diferente de J. Então, o que nós vamos pegar aqui nesse caso? Pô, se eu estou olhando ali com o grupo 2, o segundo I, eu vou olhar a distância do ponto 1 até o ponto 3, a distância do ponto 1 até o ponto 5, a distância do ponto 1 até o ponto 8, do ponto 1 ao 12, do ponto 1 ao 21, faltou aqui o 18, no meio do caminho, ao 18 ao 21, e são esses aqui. E vou somar essas distâncias. Ou seja, eu estou medindo aqui, quando eu faço esse somatório, qual que é a soma total de distâncias do ponto para todos os outros do cluster. E como a gente pode ter aqui situações com poucas ou muitas observações, vou passar um pouquinho. Desculpa, mas vou dar uma espirrada aqui. Como nós podemos ter situações com poucos ou muitos pontos dentro de um mesmo cluster, no lugar de pegar a soma, a gente pega a média. E para pegar a média, a gente vai dividir por 1 menos a quantidade de pontos que tem no cluster I. Então, esse que chama aqui, né, do módulo de CI, ou a dimensionalidade de CI, é o número de pontos que tem naquele conjunto. Subtrai aqui 1, porque não é calculada a distância do I para o I. É só do I para os outros pontos J. Então, esse AI nada mais é para cada ponto do que a distância média dele em relação a todos os outros pontos do cluster. Se eu voltasse aqui nesse nosso exemplo e eu quisesse saber qual que é, e esse aqui fosse um nosso ponto I, por exemplo, eu calculo qual que é a distância dele para esse ponto,
qual que é a distância para esse ponto, para para cada um dos pontos aqui que estão no cluster, a gente calcula a distância e faz a média dessa distância. A média dessa distância é o nosso AI. Então, cada um dos pontos tem um valor A associado a ele, em que esse A mede a distância média dele em relação aos outros pontos do cluster. Falei um monte aqui na sequência. Ficou ok essa explicação? Sim. Beleza. Agora, se a gente recapitular um pouquinho, né? Falei que além de olhar a distância do ponto para outros do grupo, a ideia era comparar com a distância para os pontos do outro grupo, dos outros grupos. E daí vem um segundo pedaço, que é calcular o BI. Então, AI mede, isso aqui eu vou falar algumas vezes para tentar reforçar ao máximo com vocês, AI mede qual que é a distância média daquele ponto com os outros que pertencem ao mesmo grupo do que ele. BI vai ser o medir a distância média do ponto em relação a outros grupos. E aqui já vem uma primeira questão um pouco diferente para a gente pensar. Porque quando eu olhava aqui no AI, que era do ponto com os outros do grupo, só tem aqui um para olhar, só tem ele próprio. Agora, quando eu vou pegar e olhar aqui esse ponto com outros do grupo, com outros grupos, eu tenho esse cluster e tenho esse cluster. E o que interessa, né, eu poderia ter um cenário ainda extremo, vou fazer aqui, que tivesse um outro cluster aqui. Eu posso calcular qual que é a distância média desse ponto para os pontos desse cluster, qual que é a distância média desse ponto para os pontos desse outro cluster e qual que é a distância média desse ponto para os pontos desse outro cluster daqui. De todos esses outros clusters que existem, o que vai fazer sentido eu comparar desses outros clusters, qual que está mais perto? É esse daqui. Então, eu quero pegar como se fosse o meu pior caso. Se eu calculei a distância média desse ponto para os pontos desse cluster, deu 8. Calculei a distância média dos pontos desse cluster para cá e deu 12. Calculei as distâncias médias desse ponto para esse terceiro cluster e deu 25, eu vou considerar o 8, porque é aquele cluster que é o que está mais perto desse ponto daqui. E isso é o que vai aparecer aqui nessa expressão que vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, B e J é um mínimo J diferente de I. O que é essa ideia do mínimo? É encontrar qual que era o cluster mais próximo. Mas para saber qual que é o mais próximo, eu tenho que fazer para cada um deles. Então eu vou pegar aquele ponto, e quando eu faço aqui, imagine que, de volta, eu peguei esse ponto aqui, eu peguei esse primeiro ponto, e eu quero calcular qual que é a distância média dele para o grupo 1. Eu vou calcular qual que é a distância dele para o ponto 2, qual que é a distância dele para o ponto 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23 e 24. Vou calcular cada uma dessas distâncias e pegar a média. Essa aqui vai ser o caso da distância, né, dele para o grupo 1. Aí vou fazer a mesma coisa dele para o grupo 3. Vai dar lá um outro valor de distância. Dessas, a gente vai pegar a menor a menor delas. E é justamente isso que é trazido aqui nessa expressão. Quando eu pego essa parte, que é 1 sobre norma de CJ, somatório de J pertencente a CJ de DIJ, eu estou avaliando a distância média daquele ponto I para o cluster J.
E quando eu faço esse mínimo de J diferente de I, eu estou olhando dos clusters que não são o cluster a qual aquele ponto pertence, a qual que ele tem a menor distância média. Isso que o BI vai fazer aqui. Então, para cada ponto, nós temos um valor de AI e um de BI. O AI mede o tão próximo que ele está do centro, tão próximo que ele está dos pontos do mesmo cluster, e o BI ele vai medir o tão próximo que ele está dos pontos do cluster mais próximo. Essa que é a ideia que a gente tem aqui. E numa situação de um bom agrupamento, o que é um critério importante? Que os pontos estejam próximos dos pontos do cluster a qual ele pertence e estejam longe dos pontos aos clusters do qual ele não pertence. E daí, com isso, vem essa parte que eu vou compartilhar de volta a tela com vocês, que vai ter aqui na sequência, que é o seguinte: eu vou pegar o BI menos AI. Pô, BI é a medida, né, de quão perto ele está de outros pontos do cluster mais perto. E AI é de quão longe ele está dos pontos do mesmo cluster. Então, numa boa separação, né, uma boa clusterização, o que a gente espera dessa conta BI menos AI? Pode esquecer um pouquinho aqui o denominador por enquanto. Se a gente olha o BI menos AI, o que a gente espera desse resultado numa boa clusterização? Valor grande, valor significativo. Um valor grande, né? Porque numa boa clusterização, ele vai estar bem mais distante dos pontos dos outros clusters do que dos pontos do cluster a qual ele pertence. E numa má clusterização, o contrário, né? A gente vai esperar daí ali valores pequenos. E essa divisão, esse denominador que vai aparecer aqui embaixo, é o máximo entre AI e BI. A ideia de fazer isso dividindo pelo máximo entre os dois é pensar numa normalização. Então, se nós pegamos aqui um cenário que é BI menos AI dividido pelo máximo de AI e BI, esse valor aqui de S de I, ele vai ser sempre entre menos 1 e 1. E o que vai denotar? Quando que vai ser menos 1? Isso aqui vai ser menos 1 quando o valor de A for absurdamente maior do que o valor de B. E vai ser 1 quando o valor de B for absurdamente maior do que o valor de A. Então, menos 1 é uma péssima clusterização para aquele ponto. E 1 é uma ótima clusterização para aquele ponto. Mas esse valor aqui de SI, ele é calculado, como o próprio índice coloca, para cada um dos pontos. E a gente quer uma medida de resumo um pouco melhor, uma medida que pegue como um conjunto inteiro. E daí nós podemos pensar em fazer aqui alguns critérios. A gente pode pensar como um critério, pegar lá, qual que é a média desses valores de S, qual que é o maior valor de S, o menor valor de S, né, um critério ali que faça uma parte um pouquinho mais descritiva em cima dos valores. Já volto nesse ponto, mas agora eu quero antes passar com vocês com um exemplo numérico em cima disso, depois a gente olhar toda essa parte aqui conceitual. Antes de eu ir para o exemplo numérico, ok aqui nessa parte conceitual, fez sentido o que apareceu ali nessa construção lógica para a gente fazer os valores os cálculos de AI, BI e depois o SI? Gabriela, Álvaro, ok. Os demais, ok também. Alguma dúvida? Nando, beleza. Rodolfo, Júlio. Nando já tinha um pouco de experiência aí com a curva da silhueta, pelo que eu entendi na aula passada, certo, Nando? Certo, Gustavo. Tá tentado aplicar aqui no trabalho. Já está no dia a dia aí. Mas beleza, legal.
Ela é bem usada aí, essa da silhueta. Justamente porque ela pega essas características que passou aqui. Vamos lá. Agora, deixa eu pegar aqui o exemplo numérico, que eu deixei preparado para fazer com vocês. Aqui em algum lugar eu coloquei, está aqui esse exemplo do coeficiente da silhueta. Eu fiz uma brincadeira bem parecida aqui nesse caso. Eu tenho um conjunto de pontos aqui que tem os valores, né, de x1 e x2, estão aqui com duas variáveis. Aqui nesse caso, poderia da mesma forma ter quantas variáveis fossem, mas como a ideia aqui é pegar esse conceito da curva da silhueta, eu deixei com duas, só para ficar aqui um pouquinho mais fácil os cálculos. E cada um desses pontos, depois que nós fizemos a clusterização, e aqui uma coisa que eu quero reforçar com vocês, que talvez eu não tenha deixado explícito anteriormente, é que esse coeficiente da silhueta nós podemos utilizar por qualquer método que a gente tenha feito a clusterização. Não é somente quando utiliza o K-médias. Ele poderia ser para qualquer um dos métodos, tá? Eu peguei aqui, falei especificamente do K-médias no início, porque foi o primeiro método que nós vimos. Mas o importante é que, depois de algum processo, cada observação está associada aqui num cluster. Isso que nos interessa. E nós temos medidas aqui, distâncias ou dissimilaridades entre os pontos. Aqui eu deixei, só como exemplo, vou compartilhar esse arquivo com vocês. Tem lá qual que é aquela distância euclidiana entre cada par de pontos. Mas isso pode ser, né, repetindo qualquer medida aí de dissimilaridade entre eles. A gente vai fazer lá o cálculo do AI. Então, qual que é a ideia do AI? É nós pegarmos a distância do ponto até os outros pontos do mesmo grupo. Só dar mais uma espirrada aqui, já volto. Desculpa novamente aí, mas vamos lá nessa parte daqui. Então, vou fazer primeiro um beabá aqui no Excel e depois vou mostrar para vocês já o cálculo aí usando recursos prontos no Python. Então, para calcular o AI, o que a gente precisa é qual que é a distância média de cada um dos pontos aos outros pontos do cluster. Se eu olhar esse ponto aqui, que é o ponto 1, ele está no cluster 1. Aqui em cima eu trouxe, pessoal, qual cluster cada um dos pontos pertence, tá? Então, ponto 1 pertence ao cluster 1, ponto 2 pertence ao cluster 2, ponto 3 ao cluster 2, ponto 4 ao cluster 0, ponto 5 ao cluster 1, e assim por diante. Uma vez que nós temos, então, que esse ponto pertence a esse cluster, eu posso usar aqui no Excel o recurso da função soma-cs. Esse soma-cs vai fazer exatamente o somatório que nós tínhamos visto aqui no AI. É esse somatório de J pertencente ao CI que está sendo realizado aqui. Tem só uma adaptação que eu já vou falar em cima desse caso aqui do I diferente de J. Então, voltando aqui no nosso exemplo, olha o que eu estou fazendo no soma-c. A função soma-c, relembrando aqui no Excel, né, ou até apresentando para quem ainda não conhece, nós temos um intervalo, um critério e o que é para ser somado. Então, o que eu quero fazer? Pegar esse valor 1 e olhar quando aparece aqui nessa linha o valor 1. Quando aparecer aqui o valor 1, eu quero pegar e, no caso da primeira observação, somar essas distâncias aqui. Mas não quero somar todas as distâncias. Eu quero somar somente aquelas quando aqui na primeira linha é o 1, que é para dizer que, que a distância em relação ao cluster 1, e por que em relação ao cluster 1? Porque é o cluster aqui desse ponto. Então, é isso que a função soma-cs vai fazer. Ela vai olhar
para aquele lá que é a referência do cluster, lá na planilha de distâncias. Quando esse critério aqui acontece, quando o valor que está lá é 1, vai somar as distâncias C3 a Z3. Um detalhe importante aqui em termos de comparação com a expressão que aparece na fórmula no Wikipedia é que ele coloca aqui, ó, J pertencente a CI e I diferente de J. Ou seja, se eu estou fazendo aqui o primeiro ponto, eu não queria pegar essa distância do 1 para o 1, né, se fosse pegar ali pela expressão. Só que, se nós utilizarmos aqui, nessa medida de similaridade, né, como padrão, de que a dissimilaridade entre o ponto ele mesmo é 0, esse 0 que aparece aqui, ele não vai fazer diferença naquela soma. Seria a mesma coisa se eu voltar na expressão que quando o I é igual a J, esse D e J é 0. Então, a contribuição no somatório dele é nula. Então, eu posso usar essa expressão de maneira equivalente, sem ter que me preocupar em fazer com I diferente de J. Mas, para a média, eu não vou contar o J igual a I. E daí aqui, sim, eu vou descontar. Eu vou usar a função conte_cs para contar quantos são os pontos que pertencem a esse cluster. Então, eu vou contar daqueles valores lá do C ao Z, na linha 1, quantos que são iguais a esse cluster que aparece aqui, e vou subtrair 1, porque eu não quero considerar o I igual ao J. Então, essa maneira daqui, eu estou calculando qual que é o valor de AI para cada um dos nossos pontos. Beleza até aqui? Certo. Vamos lá. Beleza. Então, de novo, eu gosto bastante de fazer esse esquema de ir trazendo algumas coisas com Excel e depois no Python. Vou mostrar para vocês, quando nós chegarmos no Python, vão ser pouquíssimas linhas de código. A gente vai ter ali calculado o coeficiente da silhueta. Mas acho que o grande diferencial é justamente essa parte, de a gente conseguir saber com mais detalhes o que aquele coeficiente em si leva em conta. Porque ainda mais quando vocês pegam exemplos em que os dados não são tão bonitos ou não são lá tão redondinhos, iguais a alguns exemplos didáticos, e fica uma dúvida em relação àquele valor, o que vai te trazer, às vezes, a segurança para dizer, aceito ou não aceito, vou por um caminho ou vou pelo outro, é ter esse conhecimento, né, da parte básica, da parte conceitual, em cima do que aquele valor ali representa. E depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, e eu até incentivo a vocês fazerem testes aqui, criando clusters específicos, trocando esses valores aqui de x1, x2, e observando o que acontece aqui no comportamento do AI em cada um deles. Da mesma forma que a gente calculou o AI, a gente quer calcular aqui o BI, até chegar lá no SI. Para calcular o BI, tem um pouquinho de detalhe aqui a mais. Se nós relembrarmos pela expressão, no cálculo do BI, o que a gente vai precisar? Calcular a distância média do ponto para cada um dos outros clusters. E aqui, nesse caso de calcular essa distância média do ponto para cada um dos outros clusters, desculpa novamente, eu criei aqui nesse caso, como nós temos 3 clusters, o AUX0, o AUX1 e o AUX2. O que é isso? AUX0 vai medir qual que é a distância média daquela observação até os pontos do cluster 0. AUX1 vai medir qual que é a distância média daquela observação até os pontos do cluster 1. E AUX2 vai medir qual que é a distância média daquele ponto, daquela observação, né, até os pontos do cluster 2. Não vai ter sentido esse valor que vai aparecer aqui, tipo, quando o cluster for 1, vai desconsiderar esse AUX1. Quando o cluster for 2, vai desconsiderar o AUX2.
e depois eu explico por que está uma diferença aqui entre o AI e o valor do AUX quando é o próprio cluster. Então, qual vai ser a ideia aqui do AUX 0? É muito parecido com o que nós tínhamos no cálculo do AI. Só que no AI, a gente fazia a distância média olhando aqui o cluster em si, que era o do ponto. No AUX 0, a gente vai fazer em relação ao cluster 0. Então, só substituir aquela parte do que era o cluster do ponto pelo 0 aqui. E daí, quando é o 1, a mesma coisa, substituindo aqui pelo 1. E quando é o 2, também a mesma coisa, substituindo aqui pelo 2. Repare que, nesse caso, o valor não deu exatamente igual, só por causa daquela questão do denominador. Tá? Então, isso que faz aqui com que tenha um pouco de diferença. Mas a gente vai lá para o BI. E daí no BI eu acabo, de maneira que até um pouquinho mais na unha, mas resolvendo esse caso. Então, se o nosso cluster é o cluster 0, eu tenho que olhar qual que é o mínimo entre a distância para os pontos do cluster 1 e para os pontos do cluster 2. Se eu olhar aqui na expressão que aparece, é fazer qual que é o mínimo considerando J diferente de I. Então, quando o cluster é o cluster 0, eu vou olhar a distância do ponto para os pontos do cluster 1, a distância média para os pontos do cluster 1, e a distância média para os pontos do cluster 2. E vamos pegar a menor delas. Então, nesse caso, o mínimo aqui entre o 17,34 e o 11,21 é o 11,21. Agora, se o ponto está no cluster 1, a gente vai olhar o mínimo entre o 0 e o 2. Se ele não está no cluster 0 nem no cluster 1, nesse exemplo que nós temos 3 clusters, ele só pode estar no cluster 2. Nós vamos pegar daí o mínimo entre a distância, média de distância para o 0 e a média de distância para o 1. Isso aqui nos dá o nosso valor de BI. Então, cada um dos pontos tem aqui o AI e o BI. E com base nisso, nós podemos calcular aqui o nosso SI. O SI vai ser o BI menos o AI, dividido pelo máximo entre o BI, né, entre o AI e o BI, assim como a expressão que nós tínhamos aqui, que a gente olhava. Beleza essa parte? Né? Já chegamos ali no cálculo do SI, fazendo completamente do zero, sem utilizar algum recurso pronto do Python, nada, conseguiu chegar, né, naqueles valores do SI lá. Ok até aqui? Segue ok, Gabriela, beleza, Nando também. Então tá bom, qualquer coisa, levantem a mão aí, deem um grito. Eu vou tentando tirar ali as dúvidas que apareçam. Pô, então, vou voltar aqui nessa parte que nós tínhamos anterior. Temos aqui o AI e o BI. Poderia pegar aqui um SI médio que está lá 0,7985, né? Tá aqui embaixo, ó, aparece aqui, né, o 0,7985, que é a média desses SIs. E eu falei para vocês que além de fazer nessa parte no Excel, que a ideia aqui no Excel era mais para a gente conseguir pegar e olhar ali o passo a passo dele, né, reforçar esse entendimento de como que é o processo de cálculo, eu ia passar para vocês na sequência no Python. Então, estou abrindo aqui o arquivo, já vou fazer aqui a execução dele com vocês. Deixa eu só pegar, compartilhar aqui de volta a tela com vocês. E agora a gente vai pegar o código já no Python para essa parte. Que daí é uma situação bem simplificada aqui no Python. Você vê que é bem mais, né, já tem aqui tudo isso prontinho e mastigado para nós criarmos. Eu já vou disponibilizar esse notebook para vocês também, posso até disponibilizar agora, e quem quiser acompanhar fazendo no
computador já consegue, então deixa eu inverter aqui e já volto a compartilhar a tela. Vou só antes compartilhar esse arquivo com vocês. Aqui, coeficiente silhueta. Aqui o arquivo do Excel compartilhado. E agora eu vou compartilhar o arquivo lá do notebook. Só confirme para mim, por favor, se chegaram aí os arquivos e vocês conseguem ter acesso a eles. Chegou sim. Chegou? Conseguiu abrir normal aí também, Álvaro? Abrindo aqui, professor, já te digo. Tranquilo. Sim, tudo ok, professor. Comigo sim. Beleza. Então, qualquer problema que alguém tem aí, avisa, mas geralmente quando dá certo para um, funciona aqui para todos. Então, vou lá agora no código aqui nosso no Python. Então, tem esse notebook aqui, tem coisas que nós já vimos, tá? Então, essa parte do make blobs é para conseguir gerar ali um conjunto de dados aleatório para nós, mas que não é tão aleatório, já é um pouco tendencioso, né? Que justamente para nós testarmos aí a clusterização, nós usamos isso lá na primeira aula. Tem o k-means para realizarmos aqui o próprio kmédias, e tem algumas métricas a mais que nós trouxemos aqui. Então, nós importamos lá do sklearn.metrics o Silhouette Score e o Silhouette Samples. Já vou explicar o que cada um depois deles ali faz. Depois o Pandas, o básico aí para trabalharmos com data frame, o NumPy para alguns cálculos e o do Matplotlib para fazermos alguns gráficos. Então, primeiro ponto é fazer a geração dos dados do exemplo. Naquele arquivo do Excel que eu passei para vocês, o que foi utilizado foi exatamente essa geração que eu fiz aqui, com 50 observações, pensando em 4 centros, com determinado aqui desvio padrão, e a semente lá 42. Então, vou executar essa parte, por mais que já tenha os resultados aqui no notebook, vou executar passo a passo, para mostrar para vocês algumas coisas que vão aparecer aqui na nossa sequência. Então, está instanciando ali, demora essa primeira execução, primeira célula, até criar uma instância para nós, fazer a parte da máquina. Mas daqui a pouco teremos aí ela executada. Beleza, executou. Vou gerar aqui esse nosso conjunto de dados, poderia ler de algum arquivo Excel, qualquer lugar. Aqui eu fiz a geração aleatória. Só para vocês olharem, ó, menos 2,87, 10, 12, 5,6. São os mesmos valores que aparecem aqui. Menos 2,87, 10, 12, 5,6. Depois tem 476, 079. Vão ser exatamente os valores que estão aqui. Aí vamos fazer um agrupamento. Então, vou colocar aqui um exemplo, colocando caminhos para 3 clusters. Relembrar o seguinte, pessoal. Aqui a gente já sabe que é um conjunto de dados que está dividido em 4 grupos a priori. Mas, na situação geral, né, tentando fazer aqui uma simulada disso, nós não sabemos quantos grupos de fato nós temos. Vamos ter que ficar testando lá, com 1, 2, 3, com diversas quantidades. Aqui eu fiz um exemplo, tá? Peguei aqui um exemplo, e nesse exemplo que está aqui colocado, está com 3 clusters. No caminhos, tem um outro valor aqui de parâmetro pedido, que é o random state. Lembram por que tinha no caminhos esse random state? A gente podia passar uma semente inicial? Lembram aí qual que é o motivo disso?
em K-médias? Você passava os pontos iniciais e depois o algoritmo ia ajustando esses pontos. E essa semente aqui, a gente não chega a passar exatamente quais são os nossos centroides iniciais, mas os centroides iniciais são gerados de forma aleatória conforme esse valor da semente que aparece aqui. Então, nós tínhamos visto lá, né, relembrando, que o resultado final da clusterização ele dependia de quais eram os centroides iniciais. E daí, para não acontecer de você executar agora, daí você executa depois, aí o colega executa um pouco depois, e cada um tem um resultado, a gente pode pegar e colocar aqui uma determinada semente para facilitar essas comparações que vão sendo executadas. Então, essa parte aqui dessa semente, né, que a gente coloca, é justamente para dizer o seguinte, ó, gere os centroides iniciais a partir aqui dessa semente. E depois, quando a gente coloca o labels igual a caminhos.fitPredictX, ele vai dizer aqui quais são aqueles nossos rótulos. Se eu desse aqui um print labels, sairiam ali cada um daqueles nossos grupos. Então, sairia, né, 1, 2, 2, 0, 1, que não por coincidência, mas por serem ali os mesmos, são exatamente esses clusters que estão aqui, né, 1, 2, 2, 0, 1, e assim por diante. Aí, o cálculo do coeficiente da silhueta é simplesmente fazer isso daqui dentro do nosso código em Python. É simplesmente calcular silhouette score, a gente passa aqui o x, que são aquelas coordenadas, e os labels. Somente isso daqui a gente já faz ali o cálculo do coeficiente da silhueta. E o score que ele dá é o 0,7985225. Se nós voltarmos lá naquela nossos valores calculados, aqui, é essa média, né? Tá pequenininha aqui embaixo, mas é 0,798522251. Exatamente o mesmo valor que ele traz aqui. E se nós quisermos os coeficientes de cada uma das observações, nós também conseguimos pegar. Como que a gente consegue aqui, utilizando esse código do Python, pegar o coeficiente de cada uma das nossas observações? Utilizando essa parte aqui do sample scores. Então, se eu coloco silhouette samples, é a mesma parte de parâmetro aqui, né, o x, que são aquelas nossas coordenadas, e os nossos rótulos, nós vamos ter o score individual, o score de cada uma delas. Deixa eu colocar isso aqui para executar, só para chegar no mesmo valor ali. E aqui eu coloquei para exibir os primeiros 10 resultados, né? Então, coloquei só aqui os primeiros 10. Que, ó, 0,633, 0,91, 0,90, que são exatamente esses valores que estão aqui. 0,63, 0,91, 0,90, bate exatamente com esses valores que aparecem aqui. Então, dessa maneira aí, a gente tem esse entendimento do que o coeficiente da silhueta está calculando e como que nós podemos fazer isso no Python. Se nós pegarmos aqui, durante toda essa nossa aula, esse tempo que a gente teve agora, eu não cheguei a marcar de maneira precisa, mas provavelmente tenha sido 1 hora explicando a parte conceitual e o exemplo de cálculo do coeficiente da silhueta e 10 minutos com o código no Python. E isso é natural, qualquer método que a gente veja. Pô, já tem ali tudo implementado no Python, mas acho que é justamente esse o objetivo, não ser somente um reprodutor de código, né, o que eu espero de cada um de vocês, mas é o entendimento do que aquele valor ali está dizendo. Acho que é importante a gente pensar não somente que o coeficiente de silhueta é uma medida ali, digamos, para a qualidade da nossa clusterização, mas o que ela está levando em conta para medir essa qualidade.
E daí o fato de passar ali, por exemplo, numérico, passo a passo, ajuda a reforçar esse ponto com vocês. Tem mais um pedaço do código ali para eu fazer na sequência ainda, mas beleza até esse ponto aqui também? Tranquilo. Aí o Wallace, David, Sérgio, Daniel, todos vocês, beleza? Jennifer também lá, ok. Carlos Eduardo, Rodolfo, aí também tudo em ordem? Tranquilo, professor. Então tá. Só para eu ter noção aí, já tinham visto antes, né, além do Nando, que utiliza até mais no dia a dia, só já tinha visto aí o coeficiente da silhueta antes ou foi novidade isso? Para mim foi novidade, professor. Novidade, e ficou, ainda mais para quem foi novidade, bem entendido? Ficou assim. Uhum. Legal. Obrigada. Isso aí. Daniel ia falar alguma coisa também? Não, também dizer que é novidade, tá bem claro como a Gabriela falou. Bem didático. Muito obrigado. Que bom. Espero aí ter ajudado, e para quem já tenha visto, né, que possa servir como reforço ou mesmo aí como já validação, né, daquilo que estava consolidado aí no conhecimento de cada um. Vamos agora pegar aqui a nossa sequência, né? O código ainda tem mais um restinho aqui para a gente fazer. Tá. Aqui tem um pedaço, né, só com uma parte gráfica, juntando disso, do que aconteceu com esses 3 clusters. Então, a gente sabe, se fosse pegar a parte visual, ó, tem uma característica aqui para serem 4 clusters, né? Tanto é que esses pontos aqui em laranja ficaram no mesmo cluster, porque, sendo 3, essa era a melhor configuração aqui possível. Mas aqui, de pegar e mudar para 4, nessa parte do código, vai repetindo com coisas que nós já vimos lá na primeira aula. O que eu quero mostrar agora para vocês aqui na sequência, e tem um código que eu deixei aqui preparado, é nós olharmos o que acontece nesses coeficientes da silhueta, olhando os coeficientes de cada uma das observações em cada um dos grupos e a parte do que foi lá a média gerada. Então, se nós pegamos e vamos simplesmente aqui com o Silhouette Score, nós temos o 0,79852225. Ele é uma média. Assim como a gente pega lá e fala assim, pegamos as alturas das pessoas e aqui está a altura média, ela refere-se ali a uma parte de uma tendência central daquele grupo, mas não nos diz exatamente quem que é o mais baixo, quem que é o mais alto, como está essa variação. E aqui eu acho legal essa representação para a gente tentar entender que tem o seguinte, eu tenho para cada um dos grupos, para o cluster 0, para o cluster 1 e para o cluster 2, é feito um gráfico com o valor do coeficiente da silhueta de cada um deles. Então, voltando aqui no exemplo no Excel, que fica um pouquinho mais fácil de enxergar, se eu pegar a observação 1, ela está no cluster 1 e tem aqui o coeficiente de 0,63. Vou pegar todas as observações, ou parte delas, que estão aqui no cluster 1. Eu tenho uma lá com 0,63, outra com 0,64, outra com 0,53, outra com 0,65 e assim por diante. Quando eu olho aqui no cluster 1, que é esse laranja, cada um dessas barrinhas que aparecem aqui representam o coeficiente para uma das observações. Então, no geral, o desempenho é essa linha vermelha que aparece aqui, o 0,79, ali perto do 0,8, e aqui nós temos o de cada um deles. Olha que interessante, agora, quando a gente tem essa parte do recurso visual aqui, por ser com 2 dimensões, se nós olharmos o cluster laranja, azul e verde, o
que a gente consegue dizer a priori dele sem, sim, só por uma medida de desempenho visual, sem olhar ainda o desempenho numérico de cada um deles? O que chama a atenção se você fosse falar da qualidade dessa clusterização? O que você falaria para alguém sobre a qualidade dela? Bom, que os centroides estão alinhados, né, com o cluster tanto o verde quanto o azul, né? Mas no laranjado ele tá meio perdido, né? Tá meio bagunçado. Tava Exatamente faltando assim. cluster. Dá uma ideia disso, né? Fala, pô, olha, os clusters estão característica ali geral, mas o azul e o verde estão bem melhores do que o laranja. Né? Pô, o laranja, ok, mas não tão bom assim ainda. Eu tenho aqui, pô, eu sei que o laranja ele tá bom quando eu olho com o azul e o verde, porque os pontos do laranja, eles estão de fato distantes do azul e do verde. Mas eu tenho pontos aqui do laranja que estão distantes entre eles. Se eu olho esse ponto daqui, olha a distância que tem para esse outro no extremo. Se eu fosse pegar os extremos do azul ou os extremos do verde, eu não tenho coisas assim tão longe. Pô, nós tínhamos uma medida que mede como que um ponto está de distância média em relação aos outros do cluster, que é o AI. Pô, esse caso aqui do laranja, o AI não é tão bom igual no caso do azul e do verde. E daí, como nós temos que o SI é feito, né, utilizando esses valores, fala, pô, tem alguma coisa aqui que vai acabar refletindo no SI. E olha o que acontece aqui no SI. Vendo que o do azul e do verde estão bem melhores que o SI que aparece aqui no laranja, isso dá uma ideia que, pô, tem algum grupo aqui, no caso é esse grupo 1, que a clusterização dele não parece tão boa quanto os outros. Embora, no geral, esteja com valor bom, né? Ali os quase 0,8. Ah, e se nós mudássemos isso daqui para 4? Se eu pegasse essa parte que está aqui, né, no lugar de fazer com 3, fizesse a mesma ideia com 4, pô, ia mudar esse formato que aparece. Deixa eu só ver tudo que eu preciso trocar para fazer aqui com 4. Deixa eu mudar esse daqui. Se eu colocar aqui 4, ele vai fazer na sequência, ele vai refazer, ó. Com 4, sai dessa forma aqui a nossa clusterização. E se eu fizer o coeficiente da silhueta com 4, pô, já apareceu uma situação aqui um pouco diferente. Saíram aqui o de cada um. Pô, deixa eu ver se estou com os labels aqui colocados. Tá, beleza, tá tudo certinho. Saiu aqui, esse é novo, esses novos coeficientes. Pô, o 1 e o 3, tem alguma coisa aqui que não saiu também, mas já consegue ter aqui uma medida um pouquinho melhor. E outras coisas que a gente pode fazer. Aqui não precisava salvar, salvei à toa, é o que eu tinha feito ali anterior. E essa parte eu quero chegar aqui com vocês. Da mesma maneira que a gente fazia lá o elbow point, a gente pode fazer qual que é o cálculo do coeficiente da silhueta conforme a gente muda aqui o número de grupos. E olha que interessante essa parte. Se olhasse pelo elbow point, aqui nesse caso, ficaria na dúvida ali entre o 3 e o 4, né? Pô, teria essa expressão, será que é o 3 ou o 4 o número aqui ótimo de clusters que nós temos? Se a gente olha do ponto de vista do coeficiente da silhueta pelo número de clusters, a gente observa que conforme nós formos aumentando aqui um tanto o número de clusters, o coeficiente de silhueta aumentou e depois de um tempo começou a diminuir. Então, por essa ideia desses gráficos, qual seria a nossa decisão aí em relação ao número assim, que parece ser o ótimo de clusters?
O que vocês dizem? 4. Pô, 4 é, digamos, um candidato lá no cotovelo e também é quando o coeficiente da silhueta atingiu o valor máximo. Então, parece fazer bastante sentido aqui o 4. E olhando a geração dos dados iniciais, é justamente o que nós esperávamos. Nós esperávamos esses 4 clusters. Então, a gente pode utilizar o coeficiente da silhueta e da mesma forma nós temos que fazer lá o teste, né, com K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, acaba não tendo sentido o coeficiente da silhueta para K igual a 1, tá? Então a gente faz ali só para os valores de K maiores do que 1, e observa quando que o coeficiente da silhueta atinge o valor máximo. E isso gera aí esse nosso candidato ao número ótimo de pontos, né, ótimo de clusters. Então a gente consegue fazer essa outra medida aí de desempenho. Ok, essa parte aqui do coeficiente da silhueta, como um todo agora? Ok. Ok. Bem entendido? Sim. Zero dúvidas? Sim? Só uma questão. Pode falar, O professor falou Daniel. ali, então, candidato ao número ideal. Por que ele é só candidato, ele não é o número final de cluster? É o seguinte, por que a gente sempre usa como o candidato, né, e não como, digamos, o número ideal? No próprio conjunto de dados, nós temos algumas incertezas. Então, tem diversos fatores que a gente não consegue cravar que aquilo é de fato o número ideal. Então, imagine que nós tenhamos ali parte de erro nos dados e esse número de grupos ele acabou sendo influenciado um pouco por aquele erro nos dados que estão ali. Às vezes, o sentido físico do número de clusters, a gente pode chegar que talvez, pelo coeficiente da silhueta, o máximo foi lá em 5 clusters. Mas, no sentido prático, faz mais sentido eu separar em 4 grupos. Então, tem essas outras sutilezas. Se fosse falar simplesmente por situação ótima, se fosse falar por situação da medida, o ótimo para aquela medida é o 4. Tá? Mas, na decisão prática, a gente pode ter que levar em conta alguns outros fatores que façam que a gente possa escolher ali o 3 ou o 5. E o próprio fato, assim, Daniel, de ter mais do que uma medida, mais do que um critério, né, possível de ser utilizado, é porque, infelizmente, não tem, assim, digamos, aquele que é o matador. Faz sempre desse jeito e vai lá e você tem a garantia que é por ali. Então, dizer que é o candidato é ser um pouquinho mais conservador. Assim, se você for seguir uma receita de bolo, sem olhar muitas outras coisas, vai por aqui que você deve errar menos. Mas se você já tem um conhecimento a mais ali sobre a característica dos dados, a característica do problema, dá aquela conferida se faz realmente sentido essa quantidade. Entendi. Então, ele é o candidato baseado naquele contexto. Então, no contexto, ele vai Exato. Ele vai cravar, por assim dizer. Verdade? Mas a gente nunca vai chegar nesse valor ideal, só tem que chegar mais perto dele. Então, por isso a gente chama de candidato. Exatamente. Ele, assim, ele é ótimo dentro daquela avaliação ali que foi colocada. Essa aqui é a ideia. Perfeito. Obrigado. Imagina. Alguma coisa a mais, pessoal? Perguntas, comentários aí? Não? Então, vamos fazer aquele nosso famoso intervalo e depois voltamos aqui? Beleza. Ok. Parar aqui a gravação nesse momento. Parei a gravação.